capítulo de hoje do nosso curso prático de cálculo de transformadores vai falar sobre os transformadores toroidais, aqueles transformadores redondos. E eu já adianto que se você quer aprender a calcular transformador toroidal, nesse vídeo eu vou te dar uma informação que você não vai achar em lugar mais nenhum. Porque todo mundo segue uma receita de bolo ali sem pensar se aquilo ali não pode ser melhorado. Então já adianto que na hora de calcular eu já vou começar com uma novidade. E eu vou explicar também por quê. Por que do transformador toroidal? Por que inventaram o transformador toroidal? Por que não podia continuar com um transformador de lâmina EI normal? Por que tem que ficar inventando essas coisas? Para que o transformador toroidal é melhor? Adianto que ele não é pior, ele é melhor do que o transformador de lâmina EI. Só que ele ainda tem um problema que é o problema, dois problemas. Um é para quem vai enrolar, que ele é chato pra caramba de enrolar. Eu confesso que trabalhei mais de 28 anos fazendo transformador. Nunca enrolei um transformador toroidal, porque é muito chato. Tinha sempre um rapaz lá que fazia e eu não queria nem ver. E a outra questão é que o transformador toroidal também ele é difícil de dar acabamento, ou seja, ele é difícil de você prender nos lugares, não tem material de acabamento, suporte, essas coisas. Então por isso que ele não é assim o melhor dos mundos. Mas é um transformador que tem uma vantagem muito grande sobre o transformador de lâmina aí. Então vou mostrar esses detalhes todos e vou mostrar o cálculo de um transformador que ainda estou decidindo aqui qual é a voltagem que eu vou usar. Mas mais para a gente poder ver como é que se calcula. E, infelizmente eu não tenho um toroide aqui, vou ter que usar essas coisas redondas aqui como exemplo. Então vamos ver como é que calcula esse negócio. Vamos começar então com o que se calcula primeiro nos transformadores toroidais, que é a seção magnética, ou seja, quanto de ferro tem aí. Como nos transformadores comuns, você tem que calcular essa medida aqui da perna central, essa medida aqui, vezes a quantidade de ferro, para saber quanto de seção magnética tem. No toroide é a mesma coisa, você tem que calcular quantos centímetros quadrados de ferro tem nesse toroide. E aqui é que eu vou mostrar já o primeiro macete. A fórmula é a seguinte, é isso aqui. A menos B vezes H dividido por 2. O que é A? A é essa distância que vai daqui até aqui. B é a distância que vai daqui até aqui, é a distância do buraco. E o H é a altura do ferro do toroide. Então, ele diz aqui, vamos ver, eu inventei esse exemplo aqui, que é o seguinte, daqui até aqui tem 18 centímetros. Daqui até aqui tem 10 centímetros. E a altura tem 5. Então, a seção magnética desse ferro aqui, imaginário, seria 18 menos 10 vezes, essa conta aqui primeiro, 18 menos 10 vezes 5 dividido por 2. Então, 18 menos 10 dá 8, vezes 5 dividido por 2. 5 vezes 8, 40, dividido por 2, 20 centímetros quadrados. Agora vamos pensar. Isso aqui é o que você vai achar em qualquer livro aí de transformador, qualquer vídeo, qualquer coisa. Mas pense o seguinte. Daqui até aqui tem 18. Daqui até aqui tem 10. Isso quer dizer o quê? Quanto mede isso daqui? Só essa parte aqui. Para essa daqui ter 10, daqui aqui e daqui aqui ter 18, então cada pedaço desse aqui mede 4. 4 aqui, dá 8, mais 10, 18. Então você já sabe qual é essa medida aqui. 4. Você já sabe qual é a altura. 5. 4
vezes 5 é igual a 20 centímetros quadrados. Precisa saber essa porrada de conta, fazer, botar entre parênteses e dividir por 2? Não, pô. É só você pegar o toroide, medir quanto tem aqui, medir a altura e multiplicar um pelo outro. Fim de papo, não tem essa história de ficar inventando fórmula. Por causa do seguinte, imagina que essa mangueira aqui é um toroide. Deixa eu conseguir fechar ela aqui com a mão. Ó, é um toroide, feio, mas é. O toroide nada mais é do que um ferro de transformador que foi envergado e ficou redondo. Mas na verdade o que você quer saber é isso aqui, ó. É a medida disso vezes isso. O que você quer é essa medida aqui do meio. Você quer saber a largura, essa medida aqui, que uma vai ser a altura e a outra vai ser a largura. Isso vezes isso, só. Fim de papo. Então, outra forma de você pensar no toroide é o seguinte: o ferro do toroide é um ferro comum de transformador, comprido, que foi envergado e arredondado. Então, o que você quer medir quando você quer fazer a seção magnética dele é saber isso daqui, essa medida aqui, vezes o empilhamento, vezes a altura. Você quer isso aqui vezes isso aqui. Então, não se precisa, para calcular a toroide, seção magnética do toroide, você só vai precisar saber essa medidazinha aqui e a altura. Multiplica um pelo outro, você já tem a seção magnética. Agora então, como é que eu vou calcular qual é o tamanho do toroide que eu vou precisar para fazer o meu transformador? Por exemplo, existem fabricantes que já vendem essas lâminas padronizadas. O código tal, AT, não sei quanto, T14, T15, sei lá o que, tem as medidas. E aquilo ali já é meio que padrão. Eles já viram que aquelas medidas são mais fáceis de você fazer os transformadores. Mas tem gente, como é o caso do Dante, que ele fabrica o próprio toroide. Ele comprou a lâmina e ele fabrica a lâmina dele. E como é que ele sabe, então, qual é a circunferência que vai ter, qual o tamanho do buraco? Porque o que interessa para a gente que vai calcular o transformador é isso aqui, ó, o empilhamento, essa seção, a quantidade de voltas e a altura do ferro. Então, na hora de você cortar a lâmina do toroide, você vai ver lá, eu quero uma com 5 centímetros. Você vai e corta uma lâmina com 5 centímetros da bobina. Aí você começa a enrolar aquilo ali. Mas que tamanho eu vou enrolar aquilo ali? Esse tamanho aí, tanto faz. O problema é que se eu pegar, enrolar, mesma medida, daqui a aqui, a altura é a mesma, mas cabe. Então a seção magnética é a mesma, desse ferro. Mas a bobina que eu vou enrolar cabe aqui? Não, não cabe, porque o fio é grosso, não vai entrar, vai começar a enrolar, o buraco já vai encher. Então isso aqui é uma questão de jogo de cintura, como no transformador trifásico, que a gente pode botar o tamanho da lâmina que a gente quiser, no toroide a gente também pode botar o tamanho que quiser. É meio que você sentir quanto a bobina vai ocupar de espaço naquele ferro. Ah, então não tem um padrão? Não, não tem um padrão. Você vai ter que já ter visto um transformador toroidal feito para você meio que saber qual o tamanho que você vai usar. Ah, eu sei que um transformador que vai usar 500 watts tem mais ou menos um tamanho de toroide desse tamanho aqui, 20 centímetros, sei lá. Então você vai fazer igual. E se você errar para mais? Ficou bom, funcionou, você só perdeu dinheiro no ferro. E se eu errar para menos? Aí não cabe. Você gastou dinheiro para fazer o ferro, você gastou fio para enrolar e não coube. Então, no toroide é melhor errar para mais. Toroide bom é aquele que depois de enrolado ainda sobra um bom buraco aqui no meio, que ainda por cima refrigera. Aqueles que fica
o fio todo apertadinho, o cara levou a coisa no limite e correu o risco de se dar mal. Então não faz diferença nenhuma o tamanho da circunferência. Você pode botar, se pegar um ferro imenso, tamanho da roda de carro, se ele tiver essa medida aqui e a altura igual disso daqui, vai ter a mesma seção magnética. Pô, mas é um pneu de carro. Não importa. Vai ser a mesma seção magnética, o número de espiras por volt vai ser igual. Então vamos calcular o número de espira por volt desse negócio e mostrar a diferença logo para a lâmina EI. Vamos ver como é que é. Você vai fazer um transformador de, sei lá, 12 volts, 10 amperes, 120 watts. Então, para você calcular o ferro do transformador, a seção magnética desse ferro EI, a fórmula é essa. É a potência 120 dividido por 0,78 raiz quadrada disso daí. Então a seção magnética vai ser raiz quadrada de 120 dividido por 0,78 dá 154, dá 12,4 centímetros quadrados. Agora, e o transformador toroidal? Qual é a fórmula do transformador toroidal? A fórmula para você saber qual é a seção magnética do transformador toroidal é essa daqui, ó. Raiz quadrada de watt. Não vai dividir por nada. Então seria a raiz quadrada de 120. Que é mais ou menos 10,95. Então você já nota o seguinte: para calcular a seção magnética de um ferro, de um transformador que precise de ferro para 120 watts, se a gente vai calcular com lâmina EI, a gente vai precisar de 12,4 centímetros quadrados. Se for toroide, 10, quase 11 centímetros quadrados. Isso dá 11% a diferença. Se você for calcular direitinho ali, dá 11% a diferença. E por quê? Porque você nota que o transformador EI, ele tem um monte de E's e um monte de I's. E esse I é coladinho aqui no E. Mas esse coladinho, mesmo assim, você tem perda magnética aqui nesse campo que está sendo gerado. Você sempre vai perder alguma coisa nesse pulinho que vai dar aqui. O campo magnético do transformador comum, ele corre aqui em volta. Ele fica aqui, ó. Mas sempre vai dar perda. E essa perda desse ferro encostando aqui é mais ou menos esses 11% aí da diferença do toroide. Por quê? Porque o toroide não tem perda nenhuma. O campo magnético é fechado. Então, já a primeira vantagem do transformador toroidal. O peso dele, no final das contas, é mais leve do que o do transformador comum de EI. A seção é necessária para você enrolar a mesma potência é menor do que a seção de um ferro EI. E então a gente já sabe como calcular a seção magnética do transformador toroidal. Raiz quadrada da potência. É só isso daí. Então, eu quero um transformador de 500 watts. Raiz quadrada de 500. Essa é a seção magnética que você precisa. Muito mais fácil, né? Para a gente calcular o número de espiras por volt do transformador toroidal, é igualzinho ao cálculo do transformador monofásico ou autotransformador comum. É pegar a constante 40 e dividir pela seção. No caso aí do transformador fictício que a gente está criando aí, deu 20, né? E vai dar 2 espiras por volt.
Então não preciso calcular o transformador, calcular fio, calcular nada, porque a gente já tem vários vídeos aí mostrando isso daí. Mas o que eu preciso falar sobre o transformador toroidal é a forma como ele é enrolado. Normalmente a gente costuma enrolar transformadores com primários assim, dois primários de 110 volts, para ou botar eles em paralelo, quando a gente quer ligar em 110, ou botar eles em série quando a gente quer ligar em 220. O toroide nem é muito assim, tem gente que enrola só de 110, só de 220, mas isso aí acaba fazendo o transformador não ficar muito versátil. Então o que o pessoal faz? Ó, 2 espiras por volt, então cada enrolamento desse vai ter 220 espiras. Aí ele pega, normalmente para fazer toroide se usa uma agulha, a gente faz de madeira, enrola o fio todo naquela madeira e vai passando aqui pelo buraco. Só que para o cara economizar, ele faz o seguinte, ele já pega os 2 fios que vão enrolar esse enrolamento aqui, bota eles juntos e enrola na madeira. Então conforme você vai enrolando o toroide, você já vai enrolando aqui o primário, por exemplo, e às vezes o secundário ele faz isso também. Já vai enrolando aqui em volta os 2 fios juntos, um do ladinho do outro, coladinho. E vamos entender então uma coisa aqui. Quando você quer ligar esse transformador aqui em 110 volts, você faz o seguinte. Você pega e liga 0 com 0, início com início. É assim que se liga esse transformador. E final com final. Quando você faz isso, tudo bem. Os 2 fios que são 0, ou seja, os 2 fios que são o início da bobina, estão juntinhos aqui. E eles vão ficar juntos o tempo todo. Ó, já início aqui. Aí conforme você vai enrolando cada espira, eles vão caminhando junto. Ou seja, cada espira dessa aqui está em paralelo com a outra. E elas vão caminhando junto, não tem problema nenhum. Não tem diferença de potencial entre as espiras. Só que, se você for fazer a ligação desse transformador em 220, você tem que fazer o seguinte. Fazer isso aqui, ó. Início da bobina. O final dela você vai ligar com o início da outra. Como você vai ligar o final dessa bobina aqui com o início da outra, a diferença de potencial entre os fios que estão juntos passa a ser de 110 volts. Então, quando você enrola ele junto desse jeito e faz esse tipo de ligação, você está com 2 fios esmaltados, mas só o esmalte é que está isolando eles, com uma diferença de 110 volts entre cada um. A possibilidade dessa bobina entrar em curto é muito grande. Então, se o transformador vai ser ligado em 220, se você sabe que vai ser ligado em 220, não vale a pena fazer esse tipo de bobina, enrolar metade, só metade das espiras com fio dobrado para depois botar em série. Porque você vai estar enrolando fios com diferença de potencial muito grande e aí vai acabar facilitando o transformador entrar em curto com pouco tempo. Por fim, vamos falar sobre a diferença do transformador toroidal para o transformador de ferro EI. Onde é que eles são diferentes? Ou seja, onde faz diferença usar um toroide? O toroide, ele é enrolado, o fio é enrolado em volta do ferro. Ou seja, a bobina envolve o ferro todo. O ferro, o campo magnético que é criado, fica dentro da bobina. No transformador EI, a bobina fica aqui dentro e é criado um campo magnético aqui fora da bobina, para que haja condução entre uma bobina e outra. E o que acontece? Esse campo magnético que é gerado no ferro EI, ele emana. Já o campo magnético gerado no toroide não emana, porque ele está envolvido pela bobina. Então o transformador toroidal, ele é um transformador bem melhor quando você coloca ele perto de circuitos que
sofrem interferência de emanação magnética e estática, como amplificadores, onde tem pré-amplificadores muito sensíveis. Então, se você coloca um transformador desse aqui dentro de um equipamento, de um amplificador, por exemplo, que tem um pré-amplificador, a tendência é que esse campo magnético aqui vai dar um ruído nesse pré-amplificador e depois vai ficar difícil de você filtrar. Já o toroide, ele pode ser até que emane alguma coisa, mas muito pouquinho. Ele é muito melhor no que diz respeito a montagens de amplificadores. Ou seja, quando você vai botar o transformador dentro de uma caixa, dentro de alguma coisa que não possa sofrer muita emanação, que dê interferência, principalmente equipamentos com som, o toroide é indicado. E já esse tipo de transformador, o ideal é que você fizesse uma fonte separada. Aí, se as caixas forem separadas, tudo bem. Você tem aqui o amplificador, você tem a fonte, a tendência é que não vai acontecer nada. Se não, se você tiver que usar um desse daqui, você vai ter que fazer o que eu vou falar no próximo vídeo, que são as blindagens. Como é que são as blindagens para transformadores e blindagens eletrostáticas? Quais são as blindagens que existem? Eletrostáticas e eletromagnéticas. Então, no próximo vídeo, você vai aprender sobre isso. Então, é isso daí. Eu acho que o que eu tinha para falar sobre toroide eu já falei. Eu só não vou fazer o cálculo aqui, porque a gente já chegou no número de espiras, a gente já sabe qual quantidade de espiras por volt, a gente já sabe calcular qual é a seção magnética, então a gente já sabe calcular a potência. Tudo isso está explicado nos outros vídeos de transformadores, vale a pena você assistir eles, principalmente os monofásicos, autotransformador e isolador. Ali você aprende todos esses cálculos. É isso. Próximo vídeo a gente fala sobre as blindagens dos transformadores. Obrigado aí por você estar assistindo. Um abraço aí para todo mundo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.